Você já teve aquela sensação de que algo grande está para acontecer, mas ninguém parece notar? O mundo está em colapso diante dos nossos olhos. Terremotos cada vez mais frequentes, tsunamis inesperados, guerras que se multiplicam, fome assolando nações inteiras, eventos climáticos extremos. As notícias gritam os sinais, mas o verdadeiro alerta está passando despercebido. O que se você descobrisse que o maior sinal da volta de Jesus não está nas catástrofes que vemos, mas em algo muito mais profundo e invisível para a maioria? Muitos esperam que o fim dos tempos seja marcado por eventos espetaculares, por fenômenos inegáveis. Mas a verdade é que o maior sinal não vem acompanhado de explosões ou desastres naturais. Ele se infiltra na mente e nos corações, silencioso, sutil, quase imperceptível. Um movimento que molda crenças, reprograma consciências e redefine valores. As pessoas já não percebem que estão sendo preparadas para algo muito maior. Mas será que estão sendo preparadas para a verdade ou para o engano? O problema não é a ignorância, é a ilusão. Estamos sendo levados a olhar para as coisas erradas, enquanto o verdadeiro alerta se desenrola diante dos nossos olhos. Se tudo isso for um teste, será que você está pronto para enxergar a verdade antes que seja tarde demais? Ou será que, sem perceber, você já caiu na armadilha? O mundo parou diante da notícia. Um alerta de tsunami foi emitido para o Caribe e América Central. Tudo começou com um terremoto que os especialistas classificaram entre 7,5 e 7,6 graus na escala Richter. Para quem acompanha os eventos naturais com olhar atento, isso já era um indício de que algo maior poderia estar por vir. Mas será que esses eventos são apenas fenômenos geológicos ou fazem parte de um cenário mais amplo? O que chama a atenção é a frequência com que catástrofes naturais vêm acontecendo, como os incêndios de proporções históricas nos Estados Unidos e os rios que inexplicavelmente assumiram tons avermelhados na Argentina e no Peru. Quando olhamos para os dados, vemos que o deslocamento das placas tectônicas ocorre a uma taxa de 2 a 7 centímetros por ano, o que significa que o solo sob nossos pés está em constante movimento. Mas e quando esse movimento se intensifica, causando tremores e desastres? Para muitos, essas ocorrências são apenas o curso natural da Terra, mas para outros, são sinais de algo muito maior, eventos que se alinham com profecias e previsões antigas. O fato é que esses eventos estão se tornando mais intensos e imprevisíveis, deixando uma pergunta no ar. Estamos preparados para lidar com essas mudanças? A média esperada de terremotos acima de 7,0 graus na escala Richter é de 10 a 15 por ano, dentro do que os cientistas chamam de normalidade estatística. Mas o que acontece quando a quantidade e a intensidade desses eventos parecem sair desse padrão? Seria coincidência que a humanidade está cada vez mais preocupada com o futuro do planeta, enquanto tudo ao nosso redor parece estar mudando rapidamente? E mais do que isso, qual o impacto dessas mudanças no equilíbrio geológico e climático da Terra? Vamos olhar mais fundo para essas questões. A Terra nunca foi estática. Desde tempos imemoriais, ela está em movimento, remodelando paisagens, submergindo terras e criando novas. A teoria da Pangeia nos ensina que todos os continentes já foram um só, mas o deslocamento das placas tectônicas ao longo dos séculos separou essas massas de terra, criando o mapa que conhecemos hoje. A questão é, esse movimento ainda acontece, e pode ser sentido em terremotos e tsunamis. A cada ano, essas placas se movem entre 2 a 7 centímetros, e o impacto desse deslocamento pode ser devastador. A pergunta que poucos fazem é: será que essas mudanças seguem um ciclo natural ou há algo além, uma mensagem mais profunda? Além do deslocamento das placas, um outro fator pouco comentado entra em cena: o geomagnetismo da Terra. A inversão dos polos magnéticos, algo que cientistas já estudam há anos, tem efeitos diretos sobre o clima e pode até influenciar a frequência dos desastres naturais. Ondas de calor extremo em regiões frias, nevascas históricas em desertos, chuvas torrenciais em áreas secas. Tudo isso pode parecer apenas flutuações climáticas, mas quando colocamos os dados lado a lado, o padrão é claro. A natureza está reagindo de uma forma que não pode ser ignorada. A questão é: será que estamos olhando para esses sinais corretamente? Os números são claros.
Entre 10 a 15 grandes terremotos são esperados anualmente, mas nos últimos anos, temos visto eventos que ultrapassam essas previsões. Seriam apenas flutuações normais ou algo maior está acontecendo? A ciência busca explicações dentro dos modelos físicos e estatísticos, enquanto outros interpretam esses acontecimentos sob uma ótica mais espiritual. O que ninguém pode negar é que o mundo está mudando. E se esses eventos forem apenas o começo, o que mais podemos esperar do futuro? O Sol, essa estrela aparentemente imutável no céu, esconde forças que podem afetar profundamente a vida na Terra. As explosões solares, que nada mais são do que violentas erupções de radiação e partículas carregadas, estão aumentando em intensidade. Estamos agora em um dos ciclos solares mais intensos já registrados, e isso tem consequências diretas para nossa tecnologia. Sistemas de GPS, satélites e até redes elétricas podem ser danificados por essas rajadas de energia vinda do espaço. Se hoje dependemos de tecnologia para quase tudo, o que aconteceria se uma grande tempestade solar desligasse nossos sistemas de comunicação? As explosões solares também afetam os padrões climáticos. O campo magnético da Terra funciona como um escudo, mas quando bombardeado por intensas ondas de radiação, ele pode enfraquecer, permitindo que mudanças inesperadas ocorram. Já vimos isso no passado. Períodos de alta atividade solar coincidiram com eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e tempestades anormais. Quando olhamos para a frequência dos desastres naturais recentes, podemos ignorar essa relação. Se tudo está interligado, como podemos nos preparar para um mundo onde a imprevisibilidade se torna a norma? O impacto dessas explosões não é apenas físico, mas também econômico e social. Bancos, transportes, serviços de emergência, tudo depende de sistemas baseados em satélites e redes elétricas. Se uma única tempestade solar for forte o suficiente, o colapso tecnológico pode ser uma realidade. Já imaginou um apagão global? A ciência nos alerta que estamos vulneráveis, mas poucos prestam atenção. Agora, diante desses eventos, a pergunta é: estamos à beira de algo maior? Os sinais do fim dos tempos sempre foram discutidos, mas nunca pareceram tão evidentes como agora. As Escrituras, especialmente em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, descrevem eventos que parecem ecoar os acontecimentos atuais: terremotos, fome, pestes e guerras. A conexão entre os textos bíblicos e os eventos geológicos e climáticos não é mera coincidência para quem observa atentamente. Os profetas Daniel, Zacarias e Isaías alertaram sobre tempos difíceis, em que a humanidade enfrentaria desafios nunca antes vistos. Se há séculos esses textos eram vistos como simbólicos, hoje, com os fatos diante de nós, muitos começam a refletir: será que já estamos vivendo esses dias profetizados? Jesus, ao falar com seus discípulos no sermão profético, foi claro ao descrever um tempo em que nações estariam em conflito, o amor esfriaria e falsos líderes surgiriam para enganar multidões. Olhando para o cenário atual, vemos uma sociedade polarizada, crises globais e ideologias que afastam as pessoas da fé genuína. Guerras se intensificam, a fome atinge milhões e fenômenos naturais desafiam a ciência. Os eventos que a Bíblia aponta como o princípio das dores parecem estar se desenrolando diante de nossos olhos. Mas a grande questão é: quantos realmente percebem isso? As profecias não são apenas um aviso, mas um convite à preparação. Não se trata de viver em pânico ou buscar interpretações extremas, mas sim de compreender que há algo maior acontecendo. O próprio Apocalipse de João descreve como os eventos naturais e sociais culminariam em uma transformação global. Se tantas previsões já se cumpriram, por que ignorar as que ainda estão por vir? A humanidade, muitas vezes, se recusa a enxergar os sinais, mas isso não os torna menos reais. E, se o que estamos vendo agora é apenas o começo, o que ainda está por vir? Entre todos os sinais dos tempos, há um que passa despercebido por muitos: o engano. Jesus advertiu em Mateus 24:4 que, antes de qualquer outra coisa, seria preciso ter cuidado para que ninguém fosse enganado. E essa advertência faz sentido quando olhamos ao redor. O mundo está sendo condicionado a buscar um salvador terreno,
alguém que traga respostas para os problemas da humanidade. Governos, ideologias e figuras políticas surgem como esperanças para um mundo em crise, mas será que essas promessas são reais ou apenas uma ilusão? A manipulação da verdade está mais sofisticada do que nunca, e a maioria das pessoas sequer percebe que está sendo conduzida a acreditar em algo que pode não ser o que parece. Esse fenômeno não acontece apenas na política, mas também na espiritualidade. Religiões se adaptam para se tornarem mais aceitáveis, teologias são moldadas para agradar ao público, e a verdade bíblica, muitas vezes, é diluída para que pareça mais confortável. Essa busca pelo que é conveniente em vez do que é verdadeiro se alinha exatamente com o que foi predito. Um tempo onde as pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios e falsos mestres. O grande perigo não está apenas no caos do mundo, mas na forma como as massas estão sendo conduzidas para longe da verdade. A questão é que o engano não se apresenta como algo grotesco ou evidente, ele se disfarça de luz, de justiça, de boas intenções. E quanto mais o mundo se torna dependente de líderes carismáticos e sistemas falhos, mais ele se aproxima do que a Bíblia chama de preparação para o anticristo. Se o que está acontecendo agora é apenas um ensaio para algo maior, será que estamos atentos? Ou estamos caindo exatamente na armadilha que foi profetizada? Se há um sinal dos tempos que deveria acender um alerta em cada pessoa, é a apostasia. O afastamento da fé genuína não acontece da noite para o dia. Ele é sutil, gradual e muitas vezes imperceptível. O mundo moderno está sendo preparado para rejeitar a verdade e aceitar qualquer narrativa que seja mais conveniente. Religiões são distorcidas, valores são flexibilizados e princípios antes inegociáveis passam a ser questionados. Essa erosão da fé não é um acaso, mas um padrão que se repete sempre que a humanidade se afasta de Deus. E essa mesma lógica pode ser vista na forma como muitos já não discernem entre o que é verdadeiro e o que é apenas mais um reflexo do espírito da época. A Bíblia fala claramente que, antes da manifestação do Anticristo, o mundo passaria por um período de engano em larga escala. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3, adverte que a apostasia precederia a revelação do homem da iniquidade. E olhando ao nosso redor, é difícil não perceber o quanto a cultura moderna está cada vez mais aberta a conceitos que afastam as pessoas da verdade. A moralidade se torna relativa, o pecado é romantizado e tudo aquilo que confronta a consciência é rotulado como ultrapassado ou extremista. O problema? Isso está exatamente de acordo com o que foi profetizado. Mas a questão central não é apenas identificar essa apostasia, é entender onde isso nos leva. O mundo está sendo treinado para colocar sua esperança em sistemas falhos e líderes humanos, exatamente como a Bíblia descreve. Esse desvio não acontece apenas nos campos da política ou da cultura, mas também dentro das próprias instituições religiosas. Com essa preparação em curso, a pergunta que fica é: quando chegar o momento decisivo, quantos estarão prontos para reconhecer a verdade? Sonhos sempre foram um meio pelo qual Deus revelou mensagens importantes ao longo da história, e quando uma visão carrega um alerta, é preciso atenção. O palestrante compartilhou um sonho inquietante. Uma voz lhe dizia que um acordo oculto havia sido quebrado e que, a partir disso, o mundo seria sacudido. Esse tipo de mensagem ressoa profundamente com o que já foi profetizado na Bíblia. Eventos que parecem insignificantes no momento podem ser peças-chave em um desdobramento muito maior. O que será que esse rompimento representa? Será que estamos à beira de algo grandioso, mas ainda sem perceber? Ao longo da história, grandes acontecimentos foram precedidos por sinais que poucos conseguiram interpretar a tempo. As nações se movem nos bastidores, decisões são tomadas em reuniões fechadas, e de repente, o mundo acorda para uma nova realidade sem entender como chegou até ali. O sonho descreve essa exata dinâmica. Mudanças invisíveis que terão repercussões globais. Se o que estamos vendo agora já nos inquieta, o que acontecerá quando as consequências desse possível acordo quebrado começarem a aparecer de forma clara? A voz no sonho alertava para algo maior do que simples eventos políticos ou sociais. Era um aviso de que o mundo está sendo preparado para uma transformação profunda, e aqueles que não estiverem atentos podem ser pegos de surpresa.
E se essa for a última chance de enxergar o que está acontecendo antes que tudo mude? O tempo de ignorar os sinais acabou. A pergunta é: quem está disposto a enxergar e se preparar? Agora que você sabe a verdade, a pergunta que fica é: o que vai fazer com essa informação? Vai ignorar os sinais e seguir sua rotina como se nada estivesse acontecendo? Ou vai abrir os olhos e se preparar para o que está por vir? A decisão está em suas mãos, mas lembre-se: o engano não avisa quando chega, ele se disfarça, ele seduz, ele convence. A única maneira de não ser levado pela corrente é estar ancorado na verdade. Os sinais estão por toda parte, não apenas nos terremotos, nos tsunamis ou nas guerras, mas na forma como a humanidade está mudando. No que as pessoas acreditam, no que valorizam, no que deixam para trás. A grande questão é: você consegue perceber essa mudança? Ou está sendo lentamente moldado por ela sem perceber? Pense bem, porque quando tudo se tornar óbvio, pode ser tarde demais. Se esse conteúdo abriu seus olhos, não guarde isso só para você. Compartilhe com quem precisa saber. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando esse assunto. Porque uma coisa é certa: a verdade liberta, mas apenas para aqueles que escolhem enxergá-la.